Olá, meus queridíssimos inscritos aqui do canal Alessandro Moreno. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos dando início àquela série que eu havia prometido para todos vocês quando eu tentava descansar um pouquinho lá no Espírito Santo. E aí começou-se os borbulhos aqui no YouTube dos papagaios de piratas em relação aos manuscritos do Mar Morto. Hoje estamos estreando, fazendo um teste com o nosso segundo microfone do podcast. O outro está aqui, ó mostrar para você, né? O outro está aqui. Todo o aparato já está aqui. Opa, cadê? Ó, já está aqui preparado também para a gente poder, muito em breve, com o apoio de vocês e a dinâmica do canal, já vamos estar recebendo aí vários convidados para fazermos comunicação, levando o conhecimento com responsabilidade e compromisso com a verdade. Nossas LEDs já estão apostas, não há necessidade de melhor iluminação, porque é só uma série que eu me comprometi a fazer. E lembrando, você poderá ter acesso total aos meus conteúdos, tá bom? Esboços, artigos, livros, cursos, se tornando membro do canal. Não aqui somente pelo YouTube. Pelo YouTube, o seu acesso é particionado, ou seja, é liberado todo o conteúdo à medida da renovação da sua assinatura. Agora, para você que quiser ter acesso imediato, irrestrito, desfrutar de um ambiente acadêmico para você poder, de alguma forma, já ter todo o conteúdo, então você pode fazer a sua assinatura pelo Mercado Pago, pagando 10 parcelinhas de R$ 4,99. Fala para mim, isso está melhor do que o X-Tudo, não está? Aquele X-Tudo que você compra no final de semana, R$ 4,99, 10 parcelinhas, você vai poder escolher 2 cursos. Fala para mim onde você encontra 2 cursos de alto nível, sabe, por R$ 49,90. Não, você não vai encontrar. Mentira, para, tu não vai encontrar. Isso é porque eu tenho um objetivo este ano a ser alcançado até no mínimo fevereiro. Se eu não alcançar, eu volto meus custos por mesmos valores e vamos empurrando com a barriga e dando o povo pão e circo, porque eu não quero ficar aqui nesse lenga-lenga. Tudo bem? Então, começando a nossa série justamente sobre os manuscritos do Mar Morto, nestas primeiras modalidades ou unidades, nós vamos estudar a comunidade de Deus em Qumran. Quando você ouve falar em comunidade de Deus, comunidade, presta atenção no termo, comunidade e de Deus, isso vem o que à sua mente? O que passa na sua mente? Comenta aí para mim. Quando você ouve falar em termos hebraicos, né, dentro de uma dimensão judaica, a comunidade de Deus em Qumran, o que você entende? Fala para mim. Comenta aí que eu vou ler daqui a pouquinho o teu comentário, porque você é alguém que se interessa com conhecimento, vai compartilhar essa live, que eu já sei que você não é bobo, você vai compartilhar. Lembrando, esse não é o horário que nós temos para fazer a live. Nosso horário é às 21 horas. Como eu pretendo fazer uma série, esta primeira aula, ela ficará até às 21 horas disponível aqui no YouTube, depois só para membro. Então aproveite agora, hein? Aproveite. Não é absolutamente autorizado a divulgação nem mesmo de 1% desse conteúdo por nenhum outro canal. Quem quiser acesso, é só fazer assinatura e aí você pode fazer o seu react, seu short e tudo, colocando as descrições. Fora isso, não poderá. Tudo bem? Então aproveite agora que você está aqui, porque é o teu direito, hein? Já aproveite aí. Vamos para a tela, pessoal. Olha, eu escolhi para analisar com vocês um QS 112. É a forma que foi catalogada pelos grandes especialistas, tá? Na decodificação dos manuscritos do Mar Morto. Lembrando, eu já tenho uma aula aqui completa, onde eu falo da descoberta, desenvolvimento, a história dos beduínos, né, dos grandes nomes que se debruçaram
em decodificarem os manuscritos do Mar Morto. Então, isso fica como uma introdução, uma propedêutica. Agora não. Agora nós vamos lidar com a análise dos manuscritos. Então, eu já peguei o serviço pronto, na verdade. Só me compete agora, graças ao meu conhecimento, né, em hebraico, em um pouco do aramaico e em grego, claro, mas o hebraico é foda, né? Ajuda pra caramba. Então, vamos lá. Então, você está aí com os manuscritos, são chamados de caverna, catalogação, ok? E colunas. Eu separei justamente a coluna, o caverna 1, coluna 12, de Qumran, um que é S, 12. Veja o que aparece a partir da estrutura do texto que vai sendo desenvolvido pelos membros da comunidade de Qumran, lembrando que há um imaginário coletivo a respeito de Messias libertadores. Messias que, de fato, iriam se manifestar para tirarem o povo de Israel das mãos de seus opressores. Isto é fato que não aconteceu em nenhum momento da história, salvo, preste atenção, quando a comunidade judaíta, lá no pós-exílio, tá, constrói uma ideia de que Ciro fosse esse Messias libertador. Mas observe que não se cumpriu a tal libertação. Por quê, professor? Porque o povo continuou servindo como uma espécie de cidade-estado de satrapas ao próprio rei Ciro. Quando eu disse também que nunca houve primeiro templo, e sim um segundo templo, que é o primeiro, pois o povo de Israel nunca se constituiu nação, isso é uma mentira, isto é uma invenção, ok? A gente já está desmoronando. Logo, você tem a ideia de que há um grupo social servindo oprimidamente aos seus dominantes. Neste caso, Ciro, neste caso, Alexandre, e neste caso, os antíocos, que se manifestam na estrutura do Império Romano. Portanto, os judeus sempre foram escravos, sempre foram dominados, nunca se constituíram nação e nunca tiveram terra alguma. É ruim falar isso, né? Eu sei que dói. Nunca tiveram terra, nunca. Os judeus nunca tiveram terra alguma. Apenas ocuparam e brigaram por espaços onde queriam estabelecer um templo, um modelo monolítico de administração e religião, o monoteísmo, e por aí vai. Mas sempre levavam na tabaca e acabavam servindo aos dominantes. Esta comunidade em especial, chamada Essênia, que é uma comunidade que está influenciada justamente pós-exílio pelos alegorismo platônico, né? Bebendo das águas, tanto das mentalidades egípcias quanto helenística. Então, esta comunidade passa a viver uma dimensão de alegorização dos textos publicados pela tradição ortodoxa judaíta, tá? Ou podemos aqui classificá-la como Zadoquita, diretamente pós-exílio. E aí você vai entender que, se espremer os manuscritos do Mar Morto, você só tem esoterismo, misticismo, do começo ao fim. O negócio é tão sério que o David Flusser, um grande acadêmico erudito, faleceu em 2007, onde tenho todos os seus trabalhos, que são brilhantíssimos, se viu entre a cruz e a espada, quando inclusive foi analisar o mestre da justiça, chamado Moret Sadik, lá em Pergaminho de Damasco, coluna 9, onde eu já mostrei para vocês, depois a gente pode dar uma pincelada rapidinho, tá bom? Geza Vermes também foi o grande especialista que procurou entender, quando eles viram a dificuldade de não observarem uma similaridade entre os evangelhos e os manuscritos, sobretudo em relação a certos personagens, eles entraram em desesperos. Foram para o apelo, claro, do misticismo. O mestre da justiça e os messias são lendas, mas o Jesus dos evangelhos, ele é real. É cada um, mas a gente vai rir a si mesmo, tá bom? Então eles se assustaram. Era melhor dizer que o Jesus dos evangelhos, ele existiu, mesmo com o debate sobre Jesus histórico, sabendo que isso é uma balela de marxista, que não tinha o que fazer,
e o Jesus narrativo, que é exclusivamente esta única figura que historicamente existe, no que diz respeito à estrutura narratológica. Este existe. É o único que foi constituído justamente para representar. Eu não disse, tá? Outra coisa a não ser representar o imaginário coletivo sob perspectiva de Messias, a figura dos próprios dominantes, ou seja, do imperador. Assim como fizeram com Ciro, lembre-se disso, que teve que ser aceito como Messias e o próprio rei de Israel. Então, vamos começar a falar da comunidade, ok? Aqui, olha, na coluna, em 1QS 1, na coluna 12, nós temos essa expressão que começa aqui. Eu vou sublinhar para você, bonitinho, o professor facilita, né? Depois você manda aí o seu super stick, seu super chat, seu super fã, se quiser também. Se não quiser, não tem problema não, ok? Ó, o texto começa aqui, vamos lá, vou sublinhar. Aqui, ok? Termina justamente no início da coluna 13. Então, o texto começa aí, para você não ter problema, ok? Opa, peraí, passei um pouquinho. Peraí, gente. Copiei errado. É aqui. Cadê? Agora sim. Aqui. Ok? Tomara que a gente não tenha problema. Ó, tá aí. Ó. Onde, vamos dizer, o escriba já enuncia que haverá uma comunidade que será estabelecida para representar os interesses de quem? Observe, de El. Sabe o que é interessante? É que aqui o escritor, o escriba, nem colocou aquela abreviaçãozinha que nós conhecemos do Yud Rei Vav Rei. Isso é para você entender a dimensão da ideia que se tinha de Deus pensado dentro de uma estrutura, sabe? Ainda, como nós falamos lá, daquela fusão de El, Baal, Javé, né? Onde Deus é uma designação, El sim, designa a majestade, a grandeza, a autoridade, o poderoso. Então você tem o Verhol, Handirvinin, Lemotor. Seguindo, começou a travar. Não, tá aqui. A letra tá bem pequena, pessoal, tá? Mas tá, eu acho que vai dar para vocês enxergarem aí. Só que mexeu aqui a bexiga, caiu tudo. Ó, separei aqui. Aqui você já tem a expressão, tá? Veja, Be'erhad El. Be'erhad El. Be'erhad El, que significa a comunidade de Deus. Observe esse El aqui. Você lembra lá do Beit El, que lá sim quer dizer a casa de Deus, aqui é o contrário. Be'erhad El. Professor, por que não casa de Deus aqui nesse caso? Porque está se falando de um grupo, está se falando de um ajuntamento. Lembra que a palavra assembleia em hebraico é kahal, ela vai aparecer poucas vezes. Aqui a ideia é do Bihad Yahid. Lembra da palavra Yahid, que é uma palavra que, inclusive, está centrada a dimensão do monoteísmo de Errad. Aqui é Yahid. Yahid significa unidade, tá? Uma hegemonia. Por isso que o que nós temos aqui é Bihad El, a unidade de Deus, que significa a comunidade. Mas o que era esta comunidade? Senão a eclesia. E agora você me pergunta, professor, mas o que isto tem a ver com os evangelhos? Bem, no meu esboço desta série, que será por vídeo o esboço, e você poderá adquirir por um valor bem acessível, porque nada é de graça, chega de dar mole para muita gente que vem aqui só aproveitar, dá trabalho. Olha quantos minutos eu vou ficar aqui, né? Veja, a maioria dos pesquisadores especialistas
tá? No judaísmo do dito segundo templo, nome que ficou conhecido, mas não tem porra de segundo templo nenhum, esquece isso, tá? É o primeiro templo, que é este que está aí todo destruído, e eles estão esperando um segundo que eles chamam de terceiro, tá bom? A maioria dos especialistas concorda que os manuscritos do Mar Morto, incluindo os próprios textos encontrados em Qumran, apresentam algumas similaridades notáveis. Isto é axioma, ok? Pode pular, pode saltar, pode fazer o que quiser. Com os evangelhos no Novo Testamento. Aqueles que defendem o Jesus histórico já fizeram um trabalho de desmitologização, porque eles reconhecem que o Jesus dos evangelhos ele está sendo revestido de tudo que você possa imaginar. É palavras dos profetas na boca, é textos de Enoque, é por aí vai, por aí vem. Então, a grande maioria acaba defendendo que isso seria comum, tendo em vista que há o controle dessas produções e que, portanto, tem que se trazer a ideia de uma teologia, de práticas religiosas que estão dentro de perspectivas messiânicas. Senão, o evangelho não daria certo. A figura que se está sendo projetada nos próprios evangelhos não teria um fim determinado, ou seja, a comoção social e levar aqueles indivíduos a aceitarem de fato a grandeza do Messias a partir de sua própria imaginação, pois isso é projetividade. Eu falo isso no meu livro, Como Surgiu Jesus, beleza? Então, essas semelhanças que vão aparecendo e vão sendo interpretadas, tá? Estão dentro de reflexos culturais que envolvem não só a forma de pensamento dos essênios, bem como também a dos próprios egípcios. É porque, se você não sabe, o próprio Filo de Alexandria deixa claro que ele bebeu em ambas as fontes e que ele também está sendo influenciado totalmente por esse alegorismo, claro, essênico, ok? Então, eu vou agora compartilhar o meu esboço para facilitar mais ainda, viu como que eu sou bacana, gente? Eu sou um cara bom, né? Ó, sou bacana. Ó, tá aqui para você, ok? Eu separei dois textos importantíssimos. O primeiro é o de cima, que você está vendo, um QS 1.12, aqui já ficou um pouquinho melhor, né? A letra aqui está bem melhor. E aqui um QS 9.2. Vocês verão que eu distingui aqui, tá? Procurei distinguir dois termos importantíssimos. O primeiro está aqui, ó, Beirad, Diahid, lembra disso? Ele. Então, em roxo aqui, esse ele é Deus. Portanto, estamos falando da comunidade de Deus. Olha o que essa comunidade dos essênios está construindo. No segundo texto, passando, observe, tá, gente? Quase 8 colunas. Você tem também a Lihid Kodesh para a comunidade santa ou sagrada. O que quer dizer? Toda a estrutura dos manuscritos do Mar Morto, e agora eu volto para os manuscritos para você entender, é de uma projetividade dos escribas, delimitando como, na verdade, há de se manifestar este Messias. E ele precisa desta comunidade, porque é esta comunidade que eu ensinei na live de ontem, que vai se apresentar a partir de um projeto salvífico implementado por eles, que se dá a partir da verdade, da justiça, que eu falei para você neste caso, e o direito. Lembra aqui, ó. Assista meu vídeo de ontem, que eu estava ainda passando mal, e eu não consegui fazer uma abordagem como deveria, mas deu para o gasto, tá bom? Então, mostrei isso aqui na live de ontem para vocês, tá? Falando da forma com que essa comunidade iria se apresentar, sempre dentro de uma dimensão de que eles seguiriam os preceitos de Moisés. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, Suabid Mosher Uvid Kol.
Avdior Haneviim, seguindo sempre a lei de Moisés, os preceitos que foram dados, tá? Por meio de Moisés, mas não só isso, procurando, de alguma forma, amar esta lei, agir assim. Portanto, seria amando esta lei, praticando. Eu expliquei que o próprio verbo que aparece, que é o verbo lassot, o verbo, tá? Confira lá o vídeo que está aqui, ó, também, significa praticar. Então, esta não é qualquer comunidade. Aqui nesta comunidade fica evidente que este Messias estabeleceria também uma lei, uma nova aliança. Ih, professor, agora lascou. Uma nova aliança, professor? Lembrando que o mestre da justiça ainda não veio, no sentido do texto, do documento. Essa comunidade está com a estimativa, está com a expectativa dele. Então ele não veio. O que é que a comunidade faz? Ela prepara todo esse arcabouço, toda esta dimensão, são oráculos que vão sendo construídos e isto vai sendo guardado em manuscritos e a comunidade vai se separando de outras comunidades porque ela se diz detentora da verdade, preservando a própria verdade. Olha que lindo esse texto aqui, gente, ainda na estrutura dessa comunidade sagrada, tá? Vamos ler, cadê? Deixa eu me achar aqui. Só para voltar um pouquinho, né, para a gente poder conseguir ler. Ai, fugiu aqui. A letra Ui. Subir um pouquinho. Aqui, ó. A partir dessa estrutura, você vai observar que é essa a mentalidade da comunidade. Essa comunidade não será só uma, ela será sagrada. Veja a influência dessa mentalidade na escola filoliana de João. Essênia, toda alegorista. O cara é pão, o cara é sangue, o cara é pedra, ele é rocha, ele é fonte, né? Perfazendo a ascensão de Isaías, dos manuscritos, com o trito Isaías, onde diz: o Shavtel Maim Bessassom Maienei Rayeshua, e vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Isaías 12:2, confere aí. Então, esta comunidade não bastasse ser unitária, ela teria que ser sagrada, santa. Por isso, o termo Kedoshá, que eu mostrei lá embaixo na coluna 9 para vocês, tá bom? Voltando então para o meu esboço, é só indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Depois darei atenção a todos os colegas que estiverem me acompanhando, porque na hora da abordagem eu tenho que... Ó, tá aqui, de novo, mostrei para vocês, ó, Lechid ou Lechid Kodesh, ou seja, a comunidade sagrada. Lembra que lá em João, há uma oração que foi colocada na boca do personagem quando ele vai dizer assim: Pai, torna-os um, assim como nós somos um, torna-os um. E aparece a expressão em hebraico, você pode chamar Kulanu Kehat. Por quê? Porque esta comunidade, eu aposto todas as minhas fichas. Eu chego ao ponto de submeter o meu canal a excluí-lo em uma oportunidade de um debate com qualquer especialista, de que a comunidade de João é a comunidade dos essênios, é a comunidade filoliana, que está embebecida por todo este alegorismo, se colocando como aquela comunidade portadora, claro, de coisas que você fica louco. O cara é água, o cara é pão, o cara desceu do céu, o outro comeu, ele é fonte de água viva, né? E por aí vai. Então, é fato que nós estamos diante de uma comunidade, ok? E Jesus, observe, se você pega o Evangelho de Marcos, Jesus não cria
comunidade. Como não, professor? Não. Vou abrir o link daqui a pouco para qualquer apologeta que segura no rolo me refutar ao vivo aqui. Gente, olha, eu fico feliz quando aparece alguém dizendo que vai me refutar ao vivo. Então, vamos lá. Primeiro, Jesus fundou a igreja em Marcos? Não, não tem. Marcos é o primeiro evangelho, não importa, podem pular, dar pipocada, é o primeiro evangelho a ser escrito. Não tem igreja, não tem comunidade, não tem nada. A comunidade só vai aparecer justamente como uma inserção em Mateus 16, capítulo 18. E é justamente esta comunidade que, por consequência, vai ser fundada em Petra, na ilha de Petra, que era a ilha rochosa, que antes se chamava Carbaron, que Joséfo vai dizer. Por consequência, aparece um personagem também fictício, e eu desafio qualquer um provar para mim que ele existiu, chamado Pedro, que é justamente para poder fazer alusão à construção de Petra, para edificar a minha igreja. A minha igreja ali não é esse organismo que eles chamam de grupo de crente que vai escafeder-se. Não, é só você ler o que Joséfo vai falar quando ele diz que o rei Aretas pede a Vespasiano que envie uma colônia eclesia ou Yahrid para Petra, para fortificá-la, fortalecê-la, para impedir que os sicários e zelotas a invadissem. Lembrando, quem eram os sicários e zelotas? O Hades, o inferno, pois eles agiam matando, incendiando vilas e tomando cidades. Está explicadinho para vocês. E o mais interessante é que você pode achar um paralelismo bíblico, textual, entre os evangelhos e os manuscritos, mas quando você vai para Joséfo, e isso sim é intertextualidade, nessa merda que andam falando por aí eles ficam... Tá tudo ali, eles só não conseguiram ler, né? Então, vamos falar de algumas similaridades importantíssimas que aparecem nessa estrutura, tá? E mesmo as dissimilaridades vão nos levar a entender, senhores, lamento, não há Jesus histórico nenhum. Esta figura, ela não existiu. Porque se eu digo que Jesus existiu, que os evangelhos mentem sobre um Jesus que existiu, que é um terrorista, revolucionário, filósofo cínico, pregador do reino, eu tenho que dizer que o mestre da justiça existiu, porque os manuscritos do Mar Morto tratam dele como figura real. Por isso, David Flancer, perplexo com a situação, preferiu dizer que ele é uma lenda. Sabe qual é a diferença dos manuscritos para os evangelhos? É que não há uma guerra entre os escribas essênios, tá? Para mudarem os textos para atenderem seus interesses. Os evangelhos são diferentes. Marcos diz uma coisa, Mateus vem diz outra, Lucas vem diz outras, João vem diz outra. Cada um cria uma narrativa deste Jesus, mais mítico do que ele, mito do que ele não existe. Mas querem dizer que tem um cara real que foi transformado em Deus, por meio de invenções ou perspectivas. Para que tá feio, galerinha do Jesus histórico. Isso aqui também é um boom para os críticos da teoria flaviana. Tá bom? Então, primeiro, quais são as similaridades? E não é de se estranhar. Primeiro, a comunidade esperava 3 tipos de Messias distintos, e mesmo assim ainda, podendo dizer que um deles estava paralelamente ligado à mesma casa, entendendo Yaakov com Efraim, porque é a mesma casa. Então você tinha a comunidade que acreditava que os Messias viriam de, vamos chamar, famílias distintas, ok? Eles seriam um líder em potencial. Porém, escute, nenhuma comunidade, nenhum grupo essênio ou nos manuscritos vislumbravam, de alguma forma, quando se falava de Messias político-militar, de um cara que fosse sofrer, um cara que fosse pagar com a vida para redimir. Não tem isso, ok? Ele é um político-militar, um Messias de Israel. O outro Messias era um Messias araônico. Este Messias araônico seria uma espécie de sacerdote, que também seria ungido da casa de Arão. Agora, o que nós encontramos nos próprios evangelhos? Tá bom? Vários conceitos de Messias aparecem centralmente nos 4 evangelhos. 3 sinópticos, mais em João. Ou seja,
Observe que Jesus, ele vai ser apresentado não de outra forma, como uma fusão de papéis, primeiro como Salvador, Yeshua. E não poderia deixar de ser, porque este foi o nome também que foi dado para Vespasiano e Tito. Salvador e benfeitor, ok? Então este Jesus, ele precisava atender. Por quê? Porque se Vespasiano e Tito são chamados de Salvador e benfeitor, aliás, diga-se de passagem, foram chamados de Altíssimo também. Como que o Jesus dos evangelhos não pudesse ter um nome chamado Yeshua? Ok? Porque essa é a configuração que se pretende dar. Ok? Embora você perceba que a forma com que Jesus vai aparecendo não é de uma liderança militar, a não ser de um revolucionário, conforme eles tiraram, não sei de onde eles tiraram, que o cara montou um grupo de terroristas para expulsarem os romanos da Palestina. Outra questão muito interessante é o escatologismo, que conecta a figura de Jesus para dar legitimidade ao ato profético, ao escatologismo. Olha, vocês estão vendo? Porque isso também falou os profetas, deles falaram de mim, e blá, e blá, e blá, e blá, e o estabelecimento do Basileus Tuteu, que é o reino de Deus. Então, o que é que nós encontramos nos evangelhos em total, vamos dizer, linha direta, com paralelismos claros, e também em Flávio Josefo? Primeiro, uma ideia apocalipsista, que o Gontijo não conseguiu pronunciar, né? Apocalipsista. Tá bom? Apocalipsista significa a ideia de que vai haver um evento repentino, catastrófico, e que a partir deste evento se instaura um determinado projeto. Tantos nos manuscritos do Mar Morto e muitas coisas que a nossa série será de 1 hora cada vídeo, vai apresentar, tá bom? Os evangelhos vão ter. Vamos ver. Você vai ter nos manuscritos a vinda de um Messias celeste, que também é catastrófico, que vem para estabelecer, no hebraico chamamos de Tikulonã, e libertar o povo das mãos dos romanos. Por isso, Oinias, um dos líderes desta comunidade, vai ser assassinado. Por quê? Porque Oinias cria um grupo revolucionário para atentar contra o Império Romano. Oinias não é assassinado porque pregava o reino. Não. Não, ele é assassinado porque criou um montinho, como Menarren, Simão Barguiora e tantos outros. Por isso eu disse que Jesus histórico é pseudagem. Só essa galera inventou que Jesus foi assassinado porque pregava o reino de Deus. O Império Romano era laico. O cristianismo se oficializa no 5º século Teodósio, agora sim a espada. Mas antes não era laico. Para os romanos, quanto mais religiões tivessem, mais sincretização seria possível e mais o controle dos tributos eram grandes. Eu tenho que estar dando aula para essa gente que fez teologia com título de historiador. Tá vergonhoso isso, não é? Então você vai perceber que essa teologia escatológica, ela está presente. Vamos ver um caso? Por que Flávio Josefo traz os essênios novamente para o debate? Ele chega a elogiar, dizer que ele é a mais sublime de todas as escolas dos judaísmos. Olha que lindo. Josefo era um cara fenomenal. É isso que ele vai dizer. Ele pega uma situação e ele começa narrando assim. Olha, gente, eu vou contar uma história para vocês que eu vou ser sincero. Se alguns que estão comigo não estivessem vivos, vocês iriam dizer que é uma fábula. Mas olha, não é uma fábula. Porque existem pessoas aqui que vão atestar a verdade do que eu estou falando. Eis que abriu-se o céu e veio no ar um como filho do homem, rodeado de homens armados com espadas e cavaleiros, vindo sobre as nuvens. Calma, se você acha que parou, não, tem um detalhezinho. Ele diz assim, e logo após este evento, sucedeu a tragédia de que ora falo para vocês. O quê? A destruição do templo de Jerusalém. Eu pergunto para você, é de uma desonestidade absurda algum acadêmico querer afirmar que José copiou os evangelhos.
que Joséfo fez uma leitura marcana de Jesus anunciando: e eis que vereis vir nas nuvens o Filho do Homem. Ele poderia dizer assim: e eis que vereis vir nas nuvens a mim, o Filho do Homem. Ou vamos mudar o discurso. Ele poderia ter dito: olha, e vocês verão, e vocês me verão vir nas nuvens. Por que não? Quem me concorda ou discorda pode comentar. Ué, Jesus, quantas vezes ele usou a primeira pessoa na narrativa? Eu sou, eu faço, eu venho, eu fui, né? Eu pego. Quantas vezes? Se este texto, o personagem quisesse falar de si mesmo, não precisaria essa complexidade, bastasse ele dizer: vocês estão fazendo isso aí, e vocês me verão vir nas nuvens, com poder e glória. Mas ele não diz isso, ele diz o contrário. E eis que vereis, virdes nas nuvens, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Eu não preciso dizer mais nada. Qualquer historiador compromissado com a verdade, que não é bestializado por uma ideologia marxista, revolucionária, que tem responsabilidade, mesmo com o materialismo histórico dialético e com a historiografia tal como temos a nova, principalmente história, jamais irá dizer que Jesus esteja falando de si mesmo. E que o Filho do Homem, tal como aludido nos documentos flavianos, não seja o próprio Tito. Vocês estão conseguindo entender? E por isso que Flávio José determina, portanto, os manuscritos do Mar Morto, eles mais consolidam a hipótese de que não tem Jesus histórico nenhum e que foi necessário revestir o personagem de tudo aquilo que estava sob a estimativa e expectativa da comunidade. Que Joséfo, de fato, transcreve. Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Então, o escatologismo é a base. Outra questão é, nos manuscritos do Mar Morto, nós trabalharemos no próximo vídeo, né? Vai ser uma série de vídeos e quem quiser que compre. O material vai estar lá disponível, essa live vai ser editada, é isso mesmo. Você não vai ter acesso a esse conteúdo todo, não. Quer ter acesso? Você vai se tornar membro aí pelo Mercado Pago. Se tornar membro pelo canal, você só vai ter o conteúdo parcialmente. Aí quando você renovar, pronto, você tem acesso de novo. Tá bom, filhinho? Ok? Quer ter acesso logo exclusivo? Ainda tem direito a 2 cursos para aprender, não ficar repetindo o que os outros falam, igual muitos têm por aí? Então, é só você pagar. Você gasta com cerveja, com puta, né? Você pula muro, você faz um monte de coisa aí. Gente, estou falando de forma genérica, tá? Por favor. Só para vocês entenderem. Né? Você gasta à vontade em canais aí de humor, de palhaçada, você dá superchat. Então aqui você vai ter que pagar para ter conhecimento de verdade. Eu fico engolindo as merdas aí do Rodrigo Silva e dessa galerinha apologética. Ok? Então vamos lá. Nós temos também o manuscrito chamado Rolo da Guerra. Tá? Alguns chamam, pode falar pergaminho também, não tem problema não. Que vai apresentar o dualismo, uma luta entre bem e mal, onde há uma batalha final, uma guerra entre as luzes e as trevas. Isto também é repleto. Não é à toa que o personagem vai dizer, olha, vocês são da luz, filhos da luz, do livro de João. É o que mais vai trabalhar com esses termos propriamente. Outra questão é, nos evangelhos, o que nós encontramos dentro de uma dimensão escatológica? Em todos os vídeos terá uma lista bibliográfica para vocês terem acesso com a página e tudo que nós estamos fazendo abordagem, tá bom? Veja só, lembra que eu falei para vocês do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras? Vocês lembram? Mateus 24 e Marcos 13. E Lucas 21. Olha aí, ó, peguei 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Onde o personagem fala do anúncio de um juízo. Esse juízo, gente, não é sobre o fim do mundo, não é o juízo da humanidade. Para, por favor, tá feio, camaradinha que segura no rolo. Não, esse juízo era sobre Jerusalém. Esse juízo era sobre o povo.
E o reino que seria instaurado não era reino de Deus e nem reino de Jesus, era o reino de quem? Tito, que veio para suceder o império de seu pai Vespasiano. Entende? A ideia de Basileus Tuteu. Por isso, o terceiro da dinastia Flaviana fica chateadinho, porque ele não queria só ser reconhecido como Deus, ele quer ser adorado. Quem? Domiciano. Você está entendendo? Por quê? Isso feriria aquele sentimento religioso dos judeus e a própria laicidade que se estabelece, onde cada um poderia adorar os deuses que quisesse, mas aparece um imperador que quer ser Deus, que quer ser adorado e não só reconhecido como Deus. São duas coisas distintas. Reconhecer. Por isso que o personagem Jesus, quando o narrador consciente faz essa narrativa, ele coloca Jesus dizendo: ó, vocês me perguntaram se deve dar imposto a César. Eu vou dizer para vocês que não deve dar, vocês têm que pagar, porque vocês não são do reino. Vocês são escravos. Olha a diferença. E ele diz: apódote. Vou aguardar a galerinha para me refutar. Apódote. Paguem impostos. Vocês estão conseguindo entender? Paguem impostos. Então está dentro de uma dimensão clara, tá? Qual é a diferença? A comunidade dos essênios, ela é separatista, ela é puritana. Essa comunidade, ela se acha a melhor de todas. Mas ainda bem que ela se achava, porque se não fosse isso, hoje nós não teríamos esses documentos para mostrar que os evangelhos... Me desculpe, como diz o Oswaldo, só falta o Oswaldo depois dizer que não falou. Porque tudo que eu mostro que o Oswaldo disse, explico que ele é o maior refutador de si mesmo, aí depois ele fala e diz, não me interpretou errado. Quando o Oswaldo diz, né? É tudo invenção. Os evangelhos, as cartas, é tudo invenção. Então, eu acho que pelo menos dessa vez ele não vai dizer que não é invenção, né? Tá? Então, você tem a comunidade puritana separatista, essa comunidade dos essênios, e olha que interessante, é a única comunidade que se vê como povo da aliança. Olha só que legal. Amaprit, povo da aliança. É a única comunidade. Esquece os adocitas, ok. Esquece os bruxinhos, fariseus. É a comunidade que diz, a aliança é nossa. Ó, nós somos o povo da aliança, ok? E eles não só dizem isso, esses essênios, eles dizem, nós somos os filhos da luz. O resto aqui, ou seja, até os próprios dignitários eram filhos das trevas. Então, esta comunidade, vem comigo, ei, vem, para você aprender com quem sabe, aprender certo. Esta comunidade, ela se afasta do restante de Israel, que inclusive vai ser considerado um Israel corrupto. Isso assimila alguma coisa para você? Lembra dos judaítas que saíram do pós-exílio e começaram a inventar uma história e estabelecer o epicentro da adoração em Jerusalém, explorando o povo e dizendo, ó, nós só fomos cativos por causa de vocês. Porque vocês não quiseram adorar Javé, foram adorar El e Baal, por isso nós estamos. Agora vocês vão pagar a base da espada, vocês vão ter que nos alimentar, vão ter que nos sustentar. Vai ter um tempo para vocês sacrificarem, vocês vão ter que adorar somente. Então, há justamente o quê? Um exclusivismo. Há um exclusivismo, há um separatismo, há um absolutismo. E esta comunidade se estabelece assim. Veja o que diz Lucas, capítulo 12, 32. Para você entender Lucas 12, 32, você encontra justamente mostrando a expressão de um grupo bem distinto, pequeno, chamado de pequeno rebanho, que vai viver contrário aos preceitos do mundo. Não é isso que está lá? Hein? Tem que ter, não tem? E os rituais? As canções. Então, qual era a diferença? Agora que vem para você entender o que é a diferença entre cristianismo e judaísmo. Tem um historiador chamado Jonas Matias, eu nunca ouvi falar tanta besteira, sabe? É uma tautologia que dá até vergonha. Primeiro, o cristianismo ele é universalista. O cristianismo foi constituído para dominar o Ocidente, o mundo.
Por isso a ideia de um Jesus para todos, a ressignificação e transsignificação do poder do mito de fundação. O judaísmo não, o judaísmo é separatista. Enquanto o cristianismo busca a universalidade, alcançar todos, veja, os judeus não, eles são exclusivistas. E a comunidade dos essênios, pior. Essa comunidade, ela está de alguma forma ainda, excluindo o próprio Israel. E outra questão está relacionada à própria figura messiânica. Veja, Jesus aparece nos evangelhos com um perfil absolutamente diferente, porque ele só vai ser chamado de Messias em Mateus. Pode observar. O construto lá de Marcos diz: Evangelho tu Jesus Cristo. Não é isso? Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi preciso inventar que ele era o Messias. Então a ideia de Messias, quem diz homens, seus filhos dos homens? Mateus 16, 18. Uns diz que tu é fulano, beltrano, ciclano, blá, blá, blá. Mas você diz que eu sou o quê? Tu és o Mashiach. Hã? Deu para você entender? Sim ou não? Eu espero que tenha dado. Portanto, vamos pegar agora, e de forma bem resumida, se der tempo, eu acho que vai dar, e destacar aqui. Lembrando, quem quiser sair da live, saia, pode ficar em paz, mas eu não irei ler nenhum comentário no chat enquanto eu não concluir. Ok? Agradeço a presença de todos que estiverem aqui. Beleza, não tem problema. Tá bom? Aí a gente conversa depois. Vamos lá. Que aqui não tem... Isso aqui não é palco para palhaçada e ficar, não. Olha aqui. Messias de Israel ou Messias de Efraim. Também é o Messias de Jacob. Uma figura de liderança militar ou política associada ao restabelecimento do reino de Israel. Está nos manuscritos, você deveria ler. Ok? Também falei, e outra, lembrando que eu tenho muitos vídeos aqui sobre isso, tá, gente? Tenho muitos, são poucos não, tá? São muitos. São poucos não. Olha isso aqui. Messias de Arão ou Messias sacerdotal. Um líder espiritual responsável por restaurar a pureza do culto e supervisionar a vida religiosa da comunidade. Inclusive o Moret Sadik, que eu vou compartilhar a tela rapidinho com vocês, para a gente pegar aqui o pergaminho de Damasco. Espera aí, cadê? Vamos voltar lá no pergaminho de Corã. Aqui, ó. Vou lá para o pergaminho de Damasco, 1:9. Pronto, olha aqui, ó. 1:9. Olha aqui o que a comunidade explicava já sobre esse Messias. E lembrando, no pergaminho de Damasco, vocês vão pensar que é incrível. Tem um batista que vai anunciar a vida desse mestre. Oh, glória, aleluia. Compra o livro Como Surgiu Jesus, bobo. Você vai aprender, tá esperando o quê? Ficar aí lendo porcaria? Você não vai aprender essa apologética. Se tivesse comprado o meu livro Como Surgiu Jesus, você já estaria 50% à frente. Tá bom? 50% à frente. Então, veja, assim como os evangelhos inventam um batista no sentido, tá, de configuração mítica e mística para batizar um cara lá no Jordão, onde aparece um pombinho e faz aquela coisa toda, aqui nos manuscritos também tem um enunciador da vinda do mestre da justiça que vai para o deserto anunciar a vinda dele, tipo lá, o que diz o próprio profeta. Você está entendendo? O negócio é mais sério do que vocês possam imaginar. E aqui, olha que legal, que nós temos
como a comunidade ansiava a vinda desse mestre da justiça. O venel, Mishiachem ki belev shalom, darash rol vaikan lechem, boret zadik, lehadrechem, baderech levor. E eis que ele fará surgir, levantará para vós um que vos fará andar conforme o seu coração. Andar em seu caminho e conforme o seu coração. Tá aqui, ó, essa última expressão, ok? Ó, o Moret Zadik, tá vendo? Ó, Vaikan Lahem, levantará para vós, aqui é verbo, levantará para vós, Moré Zadik, um mestre de justiça, que fará o quê? Levantará, ok? Para vos fazer andar em seu caminho conforme o seu coração. Que isso, professor? Mas é mais fácil você ficar me dando carteirada, é mais fácil você dizer que a teoria flaviana é terraplanismo, é conspiração, porque você acaba sendo pior do que quem você chama de conspirador e terraplanista. Porque, querendo ou não, você vai dar legitimidade a quem diz que tudo no evangelho é uma invenção. Mas por trás dos evangelhos tem um cara que não há prova documental dele em lugar nenhum, que é um terrorista revolucionário, um filósofo cínico que foi assassinado porque pregou o reino de Deus. Ou seja, você é o maior conspirador que você possa imaginar, porque você está conseguindo acreditar muito mais que tudo nos evangelhos são invenções, mas que tem um cara comum que eles decidiram, um Zé Ninguém, transformar em um Deus. Você não tem vergonha, não, irmão? Tem, deveria ter. Tomar Simancol, talvez ajudaria. Entende? Ajudaria um pouquinho, não? Eu acho que ajudaria. Portanto, resumindo, nós temos 3 grandes passagens, conforme estão listadas nas regras da comunidade, que nós chamamos, tá? Já expliquei para vocês. Primeiro é o conceito de, professor, Yahad El, o conceito de comunidade de Deus. Fomos lá para a coluna 9 e vimos a denominação de comunidade sagrada, Yahad Kodesh. Depois fomos para a coluna 5, 20. Ah, não, fomos ainda não, né? Faltou, né? Um QS. Senão eu vou ficar em falta. Cadê? Um QS. Vamos lá, um QS 520, né? Aqui. Olha aqui, minha gente. Coluna, ó, um QS 520. Vou compartilhar a tela, cadê? 520. Vamos lá. Vamos para a tela. Aqui a gente vai direto para os manuscritos. Cadê? Vê se vai aparecer aí para vocês. Olha aqui, ó. Um QS 520. Que também vai ser denominada de quê? De comunidade ou associação. Associação. Tá aparecendo aí? Comentem para mim. Associação sagrada. Ó, coluna 20. Olha aqui, ó. O Riavor, Vavrit, a Sotvik. Tá vendo? Aqui, ó. Ledaat, aqui, ó. Ledaat Kodesh, aqui já aparece. Mas a estrutura. Olha aqui, ó. Beahat.
Hã? Aqui, ó. Beyahad lehakim. Ou seja, nós temos tudo isto na esfera dos manuscritos. Então, é uma organização social, bem claro, pensando as questões daquela época, né? Era uma associação, querendo ou não. Uma Eda Kodesh. Eda Kodesh. Era o termo mais comum utilizado. Ok? E o mais interessante, veja que a própria comunidade, ela usa o verbo, né, Yahad, como algo que unifica, que se une, semelhante ao de Jesus na oração de João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um, para que eles se tornem um. Yahad. Yahad lekulanu. Ou Yahad lekulan. Coisa linda, né, gente? Estudar, né? Se dedicar, buscar o conhecimento é algo incrível, né? Eu não tenho arrependimento nenhum de ter parado minha vida há muitos anos me debruçando a aprender para não ficar bocejando um monte de besteira, repetindo papagaio, porque fulano disse que Beltrano disse que tá aqui, é o especialista de Harvard, é de Jerusalém. Puta que pariu. Não é mole, não. Ai, 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 ai. Então, eu acho que vocês já conseguiram ter uma ideia. E outrem, o mais interessante é que não há na dimensão dos manuscritos em nenhum achado que uma tal de... Agora vocês vão rir. Que uma tal de eclesia iria ser arrebatada para subir nas nuvens para encontrar-se com Deus. Tem não. Tem não. Tem não, tem não, tem não, tem não. Bem, isso não é possível que eu devo ter sofrido aí alguma coisa e desaprendi ou esqueci, não sei. Porque no Pergaminho da Guerra não tem, Serk Hayahad não tem. Eu queria saber. Entende? É paulinismo com esoterismo helenístico do começo ao fim, lá do panteão de Apolo, né? Quando você vai ver aquilo ali, você fica até surtado um pouco. Agora eu vou dar uma atenção a vocês, porque é justo. Ó, e outra questão, pessoal. Coloquei uma meta, já falei, até o final de fevereiro. Chore quem quiser chorar. Eu preciso de 500 membros assinantes do meu canal. Para iniciar o meu documentário viajando, estarei nos 27 estados da federação, pelo menos em 2 universidades das tantas, ou 3. Será o maior documentário sobre uma investigação, a pesquisa do Jesus histórico na academia. O objetivo é provar que eu estou no caminho certo, de que há uma quadrilha instaurada, tá, de ideólogos marxistas que fomentam essa pesquisa e são financiados com o teu dinheiro, com teus impostos. Eles produzem teologia com ideologia, entende? E você é que é o conspirador e terraplanista. Entende? A única coisa que não existe é a ciência. Montam banca entre si, são os amigos de amigos que se organizam para poderem colacionarem e darem títulos. E depois eles dizem que tem consenso. Só o Chevitarese deixou uma renca aqui no Brasil
com essa balela, mas a batata dele está assando. É só se eu não conseguir os 500 membros, porque se eu conseguir, acabou. Aí ele pode ter certeza, porque o documentário será não só tendo acesso, investigando, tendo acesso a todas as estruturas que fomentam, tá, a pesquisa, como também iremos ouvir vários pesquisadores e chefes de departamento sobre esta pesquisa. Então, o bicho vai pegar. Ok? Então, 1 hora cravado. Como eu disse que eu irei editar, e esse conteúdo ficará disponível somente para pagantes, eu vou liberar o link para quem quiser subir. Sobretudo, faça uma contribuição, né? Porque usar o meu espaço aqui para poder divulgar, para poder compartilhar o conhecimento, você não vai ficar mais